Meus amados irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Cristiano e nós estamos uma vez mais no canal da EBD, da Assembleia de Deus de Rio Claro, Ministério do Belém, onde todas as manhãs, além da aula presencial, nós disponibilizamos então este conteúdo com as lições ministradas aos domingos na nossa escola bíblica dominical, as lições bíblicas da CPAD. Essa é uma oportunidade que o nosso pastor Sisac Valadares, traz para você que acompanha este canal, que tem sido bênção para a tua vida, através dos cultos de ensino, culto da família e também a escola bíblica dominical. Eu quero fazer com você uma oração antes que a gente, de fato, entre no tema proposto para esta manhã. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te adoramos ao Senhor pelo privilégio da salvação, a bênção, Senhor Deus, o batismo com o Espírito Santo, ó bendito Deus, e como é bom nós podermos contar com a boa mão do Senhor sobre cada um de nós, sobre as nossas vidas, em especial, Pai, neste momento em que nós estaremos compartilhando uma vez mais as verdades da Tua Palavra, conhecendo mais sobre o Espírito Santo, doce Espírito Santo, e pedimos ao Senhor que direcione os professores, também abra o entendimento dos alunos e que as tuas verdades sejam assimiladas e sejam um canal de bênção para as nossas vidas, para edificação e crescimento do corpo de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós estamos aqui, equipe técnica e todos prontos para compartilhar com você essa temática que neste trimestre está falando da defesa da fé cristã. Estamos aprendendo verdades bíblicas para combatermos as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E hoje, neste domingo, nós vamos aprender sobre quem é o Espírito Santo. Nós vamos estudar aqui que o Espírito Santo é mais que uma força, é mais do que uma influência divina. Ele é Deus, é a terceira pessoa da Trindade. Desde a criação até a consumação de todas as coisas, a sua presença, a presença do Espírito Santo, ela é manifesta. E dessa forma, sustentando, regenerando e capacitando o povo de Deus. No entanto, ao longo da história, muitas heresias tentam distorcer a identidade do Espírito Santo e a obra do Espírito Santo. Agora, nesse estudo, nessa oportunidade, nós vamos estudar nas Escrituras, baseado na Palavra de Deus, e nós vamos conhecer a verdadeira natureza do Espírito Santo. Vamos falar sobre a sua divindade, atributos, funções, e assim nós vamos fortalecer a nossa fé e vamos nos proteger contra falsos ensinamentos e assim juntos aprendermos uma vez mais a palavra de Deus. O título da lição já traz, não é? Quem é o Espírito Santo? E nós estudamos numa sequência de lições que passaram, uma sequência cristológica, e nós aprofundamos o nosso conhecimento sobre as diversas heresias relacionadas à pessoa de Jesus. Como disse, nós estamos falando sobre as heresias que se apresentam de novas formas, não é? E aprendendo a verdade, nós temos condições de combater essas heresias. E hoje nós vamos dar continuidade a esse aprendizado da Palavra de Deus, mas abordando agora a doutrina do Espírito Santo. Teologicamente, quem faz o curso nosso de teologia do ETAD, aprende sobre a teologia do Espírito Santo como pneumatologia. Então, nós vamos analisar, nós vamos estudar, nós vamos aprender as principais distorções doutrinárias sobre o Espírito Santo e, à luz das Escrituras, à luz da Palavra de Deus, nós aprenderemos, então, como refutá-las, e refutar elas de maneira bíblica, de maneira fundamentada, e aí nós vamos, então, nos fortalecer dentro da Palavra de Deus. O texto áureo da lição traz o seguinte texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Eu quero ler na versão NVT, diz assim: pois o Senhor é o Espírito, pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Na nossa lição diz, ora, esse Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Para entender este versículo corretamente, é importante nós analisarmos o contexto. No entanto,
os estudiosos da Bíblia, os estudiosos da palavra de Deus, têm opiniões diferentes sobre o significado da palavra Senhor, especificamente nesse texto aqui. Alguns acreditam que se referem a Jesus Cristo. Outros acreditam que se refere a Deus Pai e alguns ao Espírito Santo. Por isso, na minha opinião, acredito que há texto mais direto e claro para ser usado, inclusive, neste texto áureo. Aqui Paulo, ele afirma que o Senhor, provavelmente referindo-se a Cristo no contexto da nova aliança, se identifica com o Espírito Santo na obra da redenção e da transformação espiritual. Isso não significa que Cristo e o Espírito Santo são a mesma pessoa, o que então viria a contrariar a doutrina da Trindade que nós estamos falando já há algumas lições, mas sim que Cristo atua, Cristo age por meio do Espírito para vivificar os crentes. A relação entre Cristo e o Espírito Santo, ela é tão íntima que Paulo ele pode dizer que o Senhor é o Espírito. Olha que glória, que bênção, que traz aqui no sentido de que é pelo Espírito que Cristo está presente e age na vida dos crentes. E a palavra grega para liberdade que nós vimos aqui, onde há o Espírito, ali há liberdade, a palavra grega para liberdade é eleutéria, que significa libertação da escravidão. Então, no contexto aqui deste versículo que nós estamos vendo aqui no texto áureo, essa liberdade, então, ela se refere à remoção do véu. Esse véu que impede o entendimento espiritual, que impede a clareza espiritual das coisas. O Espírito Santo, ele concede, então, libertação. Que libertação, pastor? Como Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 3, na segunda carta, versículos 14 a 16, essa libertação da cegueira espiritual, que é causada pela lei sem Cristo. É a libertação da condenação da lei. Conforme Paulo escreve lá aos Romanos, no capítulo 8, versículos 1 e 2, pois na nova aliança nós somos justificados. Então ele nos livra da condenação da lei, também a libertação da escravidão do pecado, pois o Espírito nos conduz à santificação. Paulo escreve também no capítulo 8, nos versículos seguintes, 13 e 14. Aí nós vamos para a verdade prática. Então o texto áureo traz essa ciência para nós. Já na verdade prática, o texto diz assim: é necessário primeiro conhecer a verdade, ou a verdadeira identidade do Espírito Santo, à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. Aqui, o texto, a verdade prática, que o texto enfatiza a importância de conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo antes de ser capaz de defendê-la. É o que nós estamos tratando durante esse trimestre. Conhecer a verdade sobre Deus, a verdade sobre Cristo, a verdade sobre o Espírito Santo, a fim que nós tenhamos, então, aparatos para defender a nossa fé. Esses dois verbos aqui, que nós temos na verdade prática, conhecer e defender, tem um papel aí essencial no entendimento deste ponto da lição. O verbo conhecer, por exemplo, conhecer envolve mais do que uma simples familiaridade superficial, muito mais. No contexto da lição, conhecer significa uma compreensão profunda, espiritual e revelada. E essa compreensão profunda, espiritual e revelada, ela se dá por meio do quê? Por meio do estudo das Escrituras. Ou por meio, aliás, eu não vou colocar aqui o termo ou, mas por meio do estudo das Escrituras e da experiência pessoal, sendo essa última, que é a experiência pessoal de cada um, no que tange ao batismo com o Espírito Santo, a viver a experiência deste poder através do Espírito Santo, essa última ela é validada pela primeira, e não o contrário. Você precisa conhecer as Escrituras para então buscar e ser cheio do Espírito Santo. E defender aqui, na verdade prática, defender nesse caso, implica não apenas em proteger a doutrina das falsas interpretações, mas também em ser capaz de trazer argumentos fortes, em argumentar e apresentar então uma explicação sólida, uma explicação coerente, com base em quê?
que eu disse há pouco. Na primeira, no conhecimento, com base nas Escrituras, sobre quem é o Espírito Santo. Então, para entender quem é o Espírito Santo, nós precisamos, então, ser capazes, entendermos através das Escrituras, através da Palavra de Deus. Então, nós temos 3 objetivos na lição de hoje. Esses 3 objetivos estão aparecendo na tela para você. O primeiro deles, mostrar o Espírito Santo como consolador. Esse é o primeiro objetivo da nossa lição. Mostrar o Espírito Santo como consolador. Segundo objetivo da lição, ele traz que nós vamos entender aqui, correlacionar a deidade, os atributos e a obra do Espírito Santo. E o terceiro objetivo, identificar as heresias antigas e as formas como elas se apresentam atualmente. Ok? Nós temos uma palavra-chave dentro dessa lição toda. A palavra-chave, é claro que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem conduz, o Espírito Santo é quem direciona, o Espírito Santo nos ajuda, o Espírito Santo vem e nos guia, o Espírito Santo comunica com a igreja, o Espírito Santo nos ajuda na nossa caminhada cristã, e em especial nessa ministração da lição. Eu sou dependente da graça de Deus e preciso do Espírito Santo para conduzir a você, para levar a você a palavra de Deus, e você, o Espírito Santo, para compreender as verdades da palavra de Deus e assim também levá-las. Mas a primeira delas, nós vamos entender o Espírito Santo como consolador. Aleluia. O outro consolador, o subtópico diz o outro consolador. A lição diz assim: a palavra outro nessa passagem é no grego allos e significa outro. Você vai entender o porquê usa allos, né? Da mesma natureza, mesma espécie, mesma qualidade. Cristo prometeu enviar outro consolador, que é allos, né? Outro como ele, e não heteros, né? Mas o outro consolador. A Bíblia diz assim, em João capítulo 14, versículo 16: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Então, em primeiro lugar, eu quero aqui dentro desse primeiro subtópico, quero destacar que nós estamos diante de um texto, você olhando para esse texto, é um texto trinitário, ou seja, já é uma referência bíblica, ou mais uma referência bíblica, onde as 3 pessoas da Trindade aparecem neste versículo. Jesus, o Filho, né? Jesus, o Filho, que ele está falando, e ele diz: eu pedirei ao Pai. Isso mostra que o Filho não é o Pai, mas que ambos têm uma relação pessoal e ativa dentro da Trindade, dentro da divindade. O Pai é aquele que enviará o Espírito, indicando que ele também é distinto do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, em terceiro lugar, o Espírito Santo é chamado de outro conselheiro, paraclito, ou no grego, paracletos, o que implica que Jesus também é um conselheiro. Jesus também é um conselheiro. Olha o que ele diz: enviarei o outro. Ele diz, então, que o Espírito virá em seu lugar para cumprir essa função de forma contínua. Então, há 2 palavras gregas para outro. A primeira, como eu disse, quando nós abrimos esse tópico, a primeira é heteros, que significa outro diferente. Se falasse heteros, enviaria outro diferente. E a segunda é allos, que significa outro igual, da mesma substância. Então, em resposta à sua oração, a oração de Jesus, o Pai enviará allos, paracletos, outro consolador. Hendrickson, ele diz que o Espírito é outro consolador e não um consolador diferente. Portanto, se Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo deve também ser uma pessoa pela mesma razão. Se Jesus é divino, o Espírito Santo também é um ser divino. Que maravilha! Louvado seja o nome do Senhor. Subtópico de número 2. Nesse tópico, ele fala sobre o paracleto. Já é o segundo subtópico deste tópico, que é fala sobre o paracleto, capítulo 16, versículo de número 7 de João. A lição diz assim: o termo grego para paraclitos vem da preposição para, ou ao lado de, ou
estar próximo, e do verbo kaleo, chamar, convocar, de modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador, paráclitos. Ou o termo paracletos, então, ele aparece, quando a gente vai encontrar esse termo 4 vezes no Evangelho de João. João capítulo 14, versículo 16, versículo 26, capítulo 15, versículo 26, capítulo 16, versículo 7. Que bom que essa lição está gravada, porque você pode voltar, não é? Voltar, ouvir novamente, voltar, anotar os versículos, voltar e vir estudando. É uma lição, é um estudo da palavra de Deus. Por isso a gente vai citando vários versículos. Se nós fôssemos citar todos os versículos que nós vamos apontando aqui na lição, seria aí uma gravação aí, seria uma transmissão aí de 4, 5 horas de aula, citando versículo por versículo. Então nós vamos citando e ditando esse versículo, mas citando para você após, você pode voltar, anotar novamente, voltar estudando, estudar mais uma vez, não compreendeu, volta de novo, entende e vai aplicando isso. E então esse termo aparece 4 vezes no Evangelho e uma vez na primeira carta de João, João capítulo 2, versículo de número 1. Mas ela não acontece em nenhum outro lugar do Novo Testamento ou no Septuaginta. No Evangelho de João, Paracletos refere-se consistentemente ao Espírito Santo, enviado para estar com os discípulos após a ascensão de Jesus ao Pai. No texto, ou nos textos helenísticos antigos, Paracletos designava o quê? Um advogado. Esse advogado, alguém que falava em favor de um acusado. Não no sentido profissional moderno, como nós vemos hoje, mas como um amigo ou um patrono que intercedia por alguém, por outra pessoa. No Evangelho de João, uma das funções do Paracletos é testemunhar a favor de Jesus contra um mundo hostil, como nós vemos no capítulo 16, versículo 7 até o versículo de número 11. Entretanto, o significado do termo ele não pode ser determinado apenas por seu uso no contexto helenístico. É necessário nós analisarmos ele dentro do próprio Evangelho de João e das funções que lhe são atribuídas. Que funções são atribuídas ao Paracletos? Primeira delas, confortar os discípulos após a partida de Jesus. Ensina e recorda as palavras de Jesus. Testemunha a favor de Cristo. Convence o mundo, olha aí, atribuição do Espírito Santo também. Convence o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Guia os discípulos em toda a verdade e revela o que está por vir. Isso é o que o Paracleto traz para cada um de nós. São atribuições dele direcionadas para a igreja. Aí, diante, então, dessas funções atribuídas, Paracletos tem sido traduzido de diversas formas e vem como consolador, mestre, advogado, conselheiro, ajudador, guia. Nenhuma dessas traduções capta na plenitude ou capta plenamente todos os aspectos do termo, razão pela qual alguns preferem mantê-lo sem tradução e vão usando. E aí nós usamos a forma transliterada Paracleto, não é? Vamos dizer assim, considera-se tudo isso dentro do contexto da palavra, então, Paracleto. Agora, voltando para o comentário sobre o capítulo 14, versículo 16 e 17 a parte A, nós precisamos observar várias coisas sobre a promessa de Jesus sobre o conselheiro, o Paracleto. Primeiro, a dádiva do conselheiro ela é feita pelo Pai àqueles que amam e obedecem ao Filho. Jesus ensina que o Paracleto, aleluia, ele será concedido pelo Pai àqueles que o amam e o obedecem. Isso não significa que o amor e a obediência dos discípulos tornem-nos merecedor desse dom, mas sim que o Pai, ele dá ao conselheiro àqueles que pertencem a Cristo. Ou seja, a obediência mencionada aqui, ela refere-se à fé em Jesus e ao compromisso de seguir a Jesus. Os primeiros discípulos, eles não eram modelos de perfeição espiritual. Frequentemente demonstravam falta de compreensão, fraqueza. Ainda assim, amavam a Jesus e o seguiam. Diferentemente do mundo que rejeitava o Filho. E foi a esses discípulos imperfeitos que Jesus prometeu o conselheiro, prometeu o consolador.
Segunda coisa que nós precisamos entender, voltando neste comentário de João capítulo 14, versículos 16 e 17, sobre essa promessa do Espírito Santo, a dádiva do conselheiro, ela é feita pelo Pai aos discípulos a pedido de Jesus. Ou seja, Jesus pede ao Pai que envie o conselheiro aos discípulos. No capítulo 7 de João, versículos 37, 38 e 39, o evangelista ele explica que a concessão do Espírito dependia da glorificação de Jesus, isto é, a sua morte, ressurreição e exaltação. E aí, após ser glorificado, Jesus intercederia para que o Espírito fosse concedido aos crentes. Então, nós somos alvo da promessa do Senhor. Em terceiro, foi no contexto da sua partida que Jesus prometeu enviar o outro Consolador, o outro Conselheiro, para que os seus discípulos não ficassem órfãos, conforme o capítulo 14 de João, versículo 18. Jesus promete outro Conselheiro, para que os seus discípulos não fiquem órfãos. Isso significa que o Espírito Santo ele viria para substituir a presença física de Jesus e continuar a sua obra. Ou seja, o ministério do Conselheiro, o Espírito Santo, espelha o ministério de Cristo. Ele conforta, ele ensina, ele convence o mundo do pecado, conduz a verdade e revela o que está por vir, dando continuidade, então, à missão de Jesus. E também, Jesus, ele prometeu aos discípulos que o conselheiro estaria com eles para sempre. Jesus garante que o conselheiro estará com os discípulos para sempre. O Espírito Santo não será retirado, pois não é concedido com base na capacidade dos crentes, mas sim em resposta à oração de Jesus e à obra da sua morte, a ressurreição e a exaltação. No Antigo Testamento, a atuação do Espírito era temporária em certas pessoas, nós sabemos disso, né? Vinha o Espírito sobre reis, vinha o Espírito sobre profetas, vinha o Espírito sobre juízes, mas de forma temporária em certas pessoas. Mas agora, ele habita permanentemente em todos nós. Ele habita permanentemente em cada crente. Em último lugar, quinto lugar, não menos importante, mas para entendermos, o conselheiro ele é descrito como o Espírito da verdade. Aqui e em outros dois lugares nesse evangelho, quando a gente lê capítulo 15, versículo 26 de João, capítulo 16, versículo 13 de João também, isso enfatiza o seu papel na revelação e no ensino da verdade divina. Assim como Jesus revelou e encarnou a verdade de Deus, o Espírito continua essa missão, conduzindo os discípulos à plena compreensão do Evangelho do Senhor Jesus. Terceiro subtópico dessa lição, no tópico 1, o seu uso no Novo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós falamos já do outro Consolador, falamos do Paracleto, não é? E agora, o seu uso no Novo Testamento. A lição diz o seguinte: o termo Paracleto aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento. Nos escritos joaninos, ou seja, no Evangelho de João, 4 vezes, referindo-se ao Espírito Santo. Além dele, o nome é aplicado ao Senhor Jesus e é traduzido por advogado. Quando a gente lê a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 21, Jesus Cristo, ele próprio é chamado de Paracleto. Ele é ali o auxiliador no sentido de ser o advogado ou o intercessor junto ao Pai no interesse dos crentes que cometem pecado. No capítulo 2, versículo de número 1. Se não leiamos primeira carta de João, capítulo de número... primeira carta de João, capítulo de número 2, o versículo 1. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então Jesus aqui, na primeira carta de João, ele é chamado de Paracleto. O próprio Jesus, chamado de Paracleto. Na verdade, um auxiliador está partindo, né, que é Jesus, mas ele parte com o propósito de enviar o outro Consolador, o outro auxiliador.
Além do mais, o primeiro auxiliador, embora fisicamente ausente, continuará sendo o auxiliador. Ele será o auxiliador deles lá nos céus. O Senhor é o nosso auxiliador lá nos céus. O outro será o auxiliador, ou é o auxiliador, aqui na terra. O primeiro, Jesus, o primeiro auxiliador, pleiteia as nossas causas junto a Deus. O segundo, o Espírito Santo, pleiteia a causa de Deus junto a nós. Este segundo auxiliador, além do mais, uma vez tendo chegado no Pentecostes, ele nunca mais deixará a igreja em nenhum sentido. Nunca mais deixará a igreja em nenhum sentido. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o segundo tópico da lição. Essa lição, esse canal tem sido bênção na tua vida. Eu peço para você, curta esse vídeo, comente aqui embaixo se tem sido bênção para você, compartilhe com alguém, se inscreva se você não é inscrito, se você recebeu esse link enviado por alguém, compartilhe nos grupos da família, dos amigos, enfim, e vamos espalhar a palavra de Deus, espalhar as boas novas do Senhor. Na tela segundo tópico, sua deidade, atributos e obras, é o que nós falaremos agora no segundo tópico. E o primeiro subtópico é sobre a deidade do Espírito Santo. A lição diz assim: a divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia de maneira que os nomes Deus e Espírito Santo aparecem sempre na forma alternada, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Então a gente vai usar o texto de apoio, do livro de apoio que nós professores recebemos, que ele está muito claro, bem organizado. Diz assim, Êxodo capítulo 17, versículo 7, comparado com Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 9. Diz assim, porque tentaram o Senhor dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Êxodo 17, 7. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras durante 40 anos. Então, o Antigo Testamento ensina que os filhos de Israel tentaram a Javé. Entretanto, o Novo Testamento afirma o quê? Que ele é identificado como o Espírito Santo. Olha que tremendo. Atos capítulo 5, versículos 3 e 4 também. Então Pedro disse, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? E depois de vendida o dinheiro não estaria em seu poder? Porque você decidiu fazer uma coisa dessas. Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Olha aí, veja aqui, Deus e o Espírito Santo, nessa passagem aqui, são uma mesma divindade. Então, primeiro o apóstolo diz que Ananias mentiu ao Espírito Santo e depois o mesmo Espírito é chamado de Deus. Então a gente está falando do quê? Entendendo a deidade do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Segundo Samuel capítulo 23, versículos 2 e 3, o Espírito do Senhor, olha o que diz o texto, o Espírito do Senhor fala por meio de mim, e a sua palavra está na minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse, aquele que governa o povo com justiça, que domina no temor de Deus. Eu vou ler novamente. O Espírito do Senhor fala por meio de mim. Olha que continua. E a sua palavra está na minha língua. O Deus de Israel falou. A rocha de Israel me disse. Então, essa passagem aqui é um tipo também de paralelismo sinônimo. É um recurso da língua hebraica, de poesia hebraica, em que o poeta ele diz algo e, em seguida, ele repete esse pensamento em outras palavras. Para quê? No sentido de ampliar ainda mais o significado do texto que ele está trazendo. Então, o Espírito do Senhor e o Deus de Israel são expressões aqui sinônimas. Isso mostra que o Espírito Santo é o Deus de Israel. Está entendendo, meus irmãos? Está entendendo? Que maravilha! Primeira carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 16, um terceiro texto para nós entendermos a deidade do Espírito Santo. Textos que apontam que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus, terceira pessoa da Trindade, atributos, enfim. Primeira carta, capítulo 3, versículo 16 aos Coríntios. Vocês não sabem que são santuário de Deus? Olha lá.
Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, o Espírito Santo aparece como Deus, né? Porque o apóstolo ele usa alternadamente esses nomes, o Deus e também o Espírito Santo. Isso porque o cristão é templo de Deus. Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Assim, o Deus Trino, aqui apresentado, ele é uno no crente. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Segundo subtópico deste tópico de número 2, já fala sobre os atributos. Estamos falando sobre a deidade, atributos e as obras. Então, no segundo subtópico, os atributos. A lição diz assim: a divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia, também nos seus atributos divinos, como ocorre com o Senhor Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo, dentro dos atributos, né, que nós entendemos, atributos de Deus, o Espírito Santo também possui esses atributos. O Espírito Santo ele é onipotente. Romanos capítulo 15, versículo 19, o texto diz assim: com o poder de sinais e prodígios, com o poder do Espírito de Deus, de tal maneira que, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. O Espírito Santo, ele é onipotente, mas ele também é onipresente. Salmo de número 139, versos 7 a 10. Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, lá estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que ali estás. Se tomar as asas da alvorada e me detiver nos confins do mar, até ali a tua mão me guiará, a tua destra me susterá. Como começa o texto? Para onde me irei do teu Espírito? Então ele é também onipresente, mas o Espírito Santo também é onisciente. Terceiro atributo da divindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Espírito Santo ele é onisciente. Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 2, versículos 10 e 11, mas a nós nos revelou Deus pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então Deus ele é onipotente, Deus ele é onipresente, Deus é onisciente e também, em último lugar, o Espírito Santo ele é eterno. Aliás, em último lugar não, nós temos também o Espírito Santo apresentado como Criador, como fonte de poder, fonte de milagres. São vários atributos de Deus que também estão intrínsecos ao Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo ele é eterno. Hebreus capítulo 9, versículo 14, quanto mais o sangue de Cristo que pelo Espírito eterno se ofereceu de uma vez por todas a Deus, purificará a nossa consciência das más obras, das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então, quanto mais ao sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno. Então, o Espírito Santo é eterno, atributo de Deus. Jó capítulo 26, versículo 13. Pelo seu Espírito o céu é belo, sua mão perfurou a serpente fugaz. Ou seja, o Espírito Santo é Criador. Jó capítulo 33, versículo 4. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. O Espírito de Deus me fez. Salmo 104, verso 30. O Espírito Santo ele é Criador. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Outro atributo de Deus. Deus é Criador, o Filho Criador, o Espírito Santo Criador. O Espírito Santo é fonte de poder e de milagres. Mateus capítulo 12, versículo 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Atos capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 9 até o versículo 11. O outro, fé pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar, pelo mesmo Espírito. A outro,
operação de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, a outro, interpretação de línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Seus atributos pessoais são diversas. São diversas características da personalidade e também da qualidade pessoais reveladas na Bíblia. E dentro desses atributos pessoais, o Espírito Santo ensina. Sim, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo ensina, o Espírito Santo fala. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Ao vencedor darei que coma da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. O Espírito Santo ensina, o Espírito Santo fala, mas o Espírito Santo também guia. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. O Espírito Santo, ele fala, ele guia. O Espírito Santo, ele ensina. O Espírito Santo, ele clama. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. O Espírito Santo convence. O Espírito Santo convence. Mas digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu vou-lhe enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo testifica, mas quando vier o Consolador, a quem eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Aleluia. O Espírito Santo, ele escolhe obreiros. Olha que tremendo. O Espírito Santo escolhe obreiros. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam. Atos capítulo 13, também Atos capítulo 20. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado. Aleluia. O Espírito Santo julga. Atos capítulo 15, versículo 28. Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais nenhuma carga, senão estas coisas necessárias. O Espírito Santo intercede. Da mesma forma também o Espírito nos assiste nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo impede e passando pela Frígia e pela região da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E tendo chegado a Mísia, tentaram ir a Bitínia, mas o Espírito Santo não permitiu. O Espírito Santo impede. O Espírito Santo se entristece. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, versículo de número 30. Aleluia. São os atributos do Espírito Santo. Atributos da terceira pessoa da Trindade. Falamos sobre a deidade. Os atributos. Estamos conhecendo o Espírito Santo. Queira conhecer o Espírito Santo. Ter experiências com o Espírito Santo. Cantar na unção do Espírito Santo. Pregar na unção do Espírito Santo. Servir na unção do Espírito Santo. Exerça o teu ministério na direção do Espírito Santo. Exerça o teu dom, o teu talento na direção do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. E aí nós temos as obras do Espírito Santo, que é o terceiro subtópico. A lição diz assim: são inúmeras as obras de Deus efetuadas pelo Espírito Santo. Ele gerou Jesus Cristo, dá a vida eterna, guia o seu povo, é o Senhor da igreja e santificador dos fiéis. Então a obra do Espírito Santo no ministério de Jesus, há 10 eventos em que o Espírito Santo ele está conectado à pessoa do Senhor Jesus. Nós olhamos, né, esses eventos: seu nascimento, seu batismo, sua tentação, o início do ministério de Jesus. Quando nós vemos, então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, então, o início do ministério evangélico de Jesus, a expulsão de demônios, a sua alegria. Quando diz lá, Lucas capítulo 10, versículo 21, naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo.
A expiação de Jesus, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. A sua ressurreição, se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus entre vós. A doação e o envio do Espírito Santo, Atos capítulo 1, versículos 4 a 5. E aí nós temos outras obras relacionadas ao Espírito Santo. Em primeiro lugar, quando o Espírito ele vem sobre alguém, e isso é tremendo, extraordinário, quando o Espírito vem sobre alguém, essa pessoa faz algo que envolve a fala. Como assim, pastor? A profecia, a bênção, o louvor, o falar em línguas. Por exemplo, quando Deus tirou uma porção do Espírito que estava em Moisés e colocou nos 70 anciãos, o que aconteceu? Eles profetizavam. Segundo o Evangelho de Lucas, Isabel ficou cheia do Espírito Santo e pronunciou uma bênção sobre Maria. Olha aí, pronunciar bênção. Da mesma forma, Zacarias ficou cheio do Espírito Santo e profetizou. Lucas capítulo 1, versículo 67. E o Espírito Santo estava sobre Simeão, que veio ao templo do Espírito e bendisse a Deus. No que diz respeito à revelação escrita como autoridade, a fala divina acontece por meio do quê? Da inspiração da Escritura. E essa obra ela é particularmente atribuída ao Espírito Santo. Tremendo, não é? Eu ouvi outro dia, né, um pregador dando a introdução da tua mensagem, e ele disse, muitos escritores de diversas obras literárias já não estão mais entre nós. Já não estão mais entre nós. Né? Morreram. Mas o escritor da palavra de Deus, da Bíblia, aleluia, que é o Espírito Santo, ele continua entre nós, o autor da palavra. Não é? Então, essa obra é particularmente atribuída ao Espírito Santo, que inspirou homens a escrever a palavra de Deus. Então, o autor está vivo, continua entre nós. Aleluia. A segunda obra é o papel que o Espírito Santo tem na redenção. Todos os benefícios, escute, todos os benefícios que Deus providencia em Jesus Cristo chegam aos cristãos, chegam a cada um de nós por intermédio do Espírito Santo que os une a Cristo e a sua obra salvadora. Embora ele certamente estivesse envolvido na criação do mundo, o papel particular do Espírito Santo na salvação é o de recriar os seres humanos decaídos e aperfeiçoá-los, produzindo a plena conformidade com a imagem de Jesus. Terceiro lugar, quando cristãos creem no Evangelho, são unidos ao corpo de Cristo e são cheios com o Espírito Santo, tornando-se templos do Espírito, o que significa que o Deus Trino agora habita nos crentes por meio do Espírito. Essa obra particular da habitação é o cumprimento das promessas divinas feitas há muito tempo. Quando o Senhor disse, farei habitação no meio de vós, e a minha alma não vos abandonará, andarei no meio de vós, serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Aí, para cumprir essa promessa, o Filho de Deus se fez carne, né, que é uma obra do Espírito Santo, habitou entre as pessoas a quem veio salvar, referindo-se à igreja. Aí Paulo escreve o seguinte, pois somos templo do Deus vivo. Como Deus disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Então Paulo, ele fala da expectativa do Antigo Testamento, que agora é cumprida na igreja. Deus habita com o seu povo, como prometeu há muito tempo. Assim é a habitação. Assim a habitação é outra obra de Deus, do Deus triuno, especificamente associado ao Espírito Santo. E também o Espírito Santo, dentro das obras desse terceiro subtópico que nós estamos falando, ele desempenha um papel fundamental na vida da igreja. Como assim, pastor? Ele atua como capacitador dos crentes. Para quê? Para que nós possamos viver de acordo com a vontade de Deus e possamos cumprir a missão do Senhor aqui nesse mundo. Então ele é essencial para a edificação da igreja, porque nos fornece
todos os dons espirituais necessários para que nós prestemos o serviço ao reino de Deus, o serviço de Deus ao próximo, o serviço de Deus a este mundo. Então ele nos capacita para a evangelização, ele nos capacita para uma vida santa, ele nos capacita para a edificação dos santos. Essas são as obras do Espírito Santo. Aleluia. E aí nós chegamos ao terceiro tópico dessa lição. Terceiro tópico, heresias antigas e heresias novas. No primeiro subtópico, nós falamos das primeiras heresias, não é? As primeiras heresias apresentadas aí. A lição diz assim: não havia consenso sobre o Espírito Santo no Oriente nas primeiras décadas após o Concílio de Nicéia. Diversas interpretações surgiram. Que interpretações foram essas? Os arianistas, né? Os arianistas, Ario considerava o Espírito Santo como criatura fora dos principais debates focados no Filho. Eunômio via o Espírito Santo como a mais nobre das criaturas produzidas pelo Filho, a pedido do Pai. Ario não falou muito sobre o Espírito Santo de forma detalhada, pois a sua controvérsia principal girava em torno da relação entre o Pai e o Filho. No entanto, a lógica do arianismo implicava que o Espírito Santo também não poderia ser Deus no mesmo sentido que o Pai. A visão de Ario sobre o Espírito Santo, nós podemos ver aqui dentro desse texto, para Ario, apenas o Pai era verdadeiramente Deus, eterno e incriado. O Filho, na visão de Ario, no entendimento de Ario, ele foi criado pelo Pai antes de todas as coisas, tornando-se então intermediário na criação. Já o Espírito Santo não era coeterno com o Pai e o Filho, mas uma criatura subordinada. Era esse o entendimento de Ario, né? E após Ario, aí outros seguidores, os seus seguidores, vieram apresentando diferentes visões sobre o Espírito Santo. Os seguidores mais modernos, por exemplo, como os semi-arianos, eles viam o Espírito Santo como um ser divino, mas não igual ao Pai. Veja, entenda o porquê. Nós entendermos a verdade, estabelecermos as verdades de Deus, as verdades, entendermos e conhecermos de fato o Espírito Santo e as verdades sobre o Espírito Santo é exatamente para combater esses falsos ensinamentos, essas heresias que se apresentam hoje de forma moderna. Eunômio, lá em 335, 393 depois de Cristo, foi um bispo ariano radical e ele era um dos principais defensores dessa corrente conhecida como anoemeísmo, do grego anomóios, ou diferente. A sua teologia, o seu entendimento levou o arianismo a uma forma extrema, de tal forma que negava completamente a semelhança entre o Pai e o Filho em essência. Segundo Eunômio, o Espírito Santo era a primeira e mais nobre criatura do Filho, assim como o Filho era a primeira criatura do Pai. E aí, dentro dessa visão, ele fazia do Espírito Santo um ser subordinado, sem divindade própria. Então, o pensamento de Eunômio ele foi amplamente refutado pelos pais da igreja, especialmente por Basílio de Cesareia, e em contra Eunômio, onde ele argumenta que a essência de Deus é inefável, é incompreensível, e que Cristo é da mesma substância do Pai. Gregório de Nissa, que escreveu uma extensa obra chamada Contra Eunômio, ele enfatizando inclusive que a teologia eunomiana era racionalista e reduzia a Deus a categorias humanas, não é? Combatendo essa linha de pensamento. E aí nós temos os tropicianos. Está aqui na nossa lição, os tropicianos, o texto diz assim, uma seita, né? A nossa lição diz assim, uma seita do Egito, que segundo Atanásio, fazia uma exegese figurada, considerando o Espírito Santo um anjo e uma criatura. A seita dos tropicianos, ela é mencionada por Atanásio de Alexandria, um dos principais defensores da ortodoxia cristã no século VI, no século IV, aliás. E, de acordo com Atanásio, os tropicianos eles adotavam uma exegese figurada das Escrituras. Eles interpretavam o Espírito Santo como um anjo, como uma criatura, em vez de reconhecê-lo como parte da Trindade Divina. Atanásio ele criticava veementemente essa interpretação, argumentando que ela comprometia a compreensão correta da natureza divina do Espírito Santo. Ele enfatiza que o Espírito Santo é uma
consubstancial, ou seja, diz que o Espírito Santo é consubstancial com o Pai e o Filho, compartilhando da mesma essência divina e não uma mera criatura ou um ser angelical. Infelizmente, as informações sobre os tropicianos são escassas e a maior parte do que sabemos provém das críticas de Atanásio. A sua oposição a essa seita reflete essas intensas disputas teológicas da época, especialmente em relação à natureza da divindade e da trindade, a natureza, né, da trindade e a divindade do Espírito Santo. E aí nós temos também os pneumatomacianos. A lição diz assim: surgiram após os tropicianos, negando a divindade do Espírito Santo. O termo pneumatomachoi significa opositores do Espírito. Eustáquio de Sebaste foi o principal defensor dessa heresia. Então, os pneumatomacianos, cujo nome aí deriva do grego pneumatomachoi, que significa opositores do Espírito, foram, então, um grupo herético do século IV, também, né, do século IV, que negava a divindade do Espírito Santo. Considerava o Espírito Santo uma criatura subordinada ao Pai e ao Filho. E essa seita, ela emergiu após os tropicianos e esteve intimamente ligada a controvérsias arianas da época. Eustáquio de Sebaste, ele foi uma figura central nesse movimento. Originalmente, um asceta, né, rigoroso, um introdutor do monasticismo da Ásia Menor, Eustácio, ele adotou posições semi-arianas e tornou-se um dos principais defensores da negação da divindade do Espírito Santo. Liderou a comunidade dos pneumatomacianos, promoveu a ideia de que o Espírito Santo não compartilhava da mesma essência divina que o Pai e o Filho. E essas seitas, não é? Esses pensamentos, eles se refletem ainda nos dias de hoje, não é? Porque daí nós entramos no tópico 3.2, que fala exatamente sobre as heresias da atualidade. O grupo religioso, diz a lição, o grupo religioso das Testemunhas de Jeová é seguidor da antiga linha teológica dos arianistas. Olha só. Então, heresias antigas com roupagem nova, não é? Na atualidade. Então, nós temos aí os Testemunhos de Jeová. Seus líderes negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Em sua literatura, grafam seu nome com letras minúsculas. Por exemplo, a tradução do Novo Testamento substitui o Espírito de Deus por força ativa de Deus. E usa a expressão, e todos ficaram cheios de Espírito Santo. Não do Espírito Santo, como na nossa tradução. Olha o que diz a declaração de fé das Testemunhas de Jeová. Cremos que o Espírito Santo é a força ativa de Jeová, uma força impessoal que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Razão pela qual não pode ser uma pessoa, mas a poderosa energia que Jeová faz emanar de si mesmo para realizar a sua vontade. Vamos explicar essa parte aqui. As Escrituras, a palavra de Deus, afirma que o Espírito Santo está em toda parte. O que significa, como nós vemos nos atributos do Espírito Santo, significa que ele é onipresente. Em vez de reconhecer essa verdade, os Testemunhos de Jeová, eles defendem uma estranha pneumatologia, né? Uma estranha doutrina do Espírito Santo. Eles dizem que o Espírito não pode ser uma pessoa, mas uma força ativa, pois uma pessoa só pode estar num único lugar ao mesmo tempo. Deste modo, eles negam exatamente isso, negam ao Espírito Santo a sua pessoalidade e a sua divindade. Por isso foi importante nós falarmos sobre a deidade do Espírito Santo e apresentar esses atributos. A relação que eles colocam, a forma como eles colocam, a relação entre Jeová Deus e o Espírito Santo é ilustrada da seguinte forma, para nós entendermos melhor. Jeová é como uma usina elétrica que está em determinado lugar, uma usina elétrica, não é? Onde se faz a distribuição da energia. Então, Jeová é como se fosse uma energia elétrica que está em determinado lugar, fixo. Porém, desse centro, dessa usina elétrica, emana uma poderosa energia. E essa energia que emana é o Espírito Santo, que é o soberano universal
que somente o soberano universal pode enviar para qualquer parte a fim de cumprir a sua vontade. Então o Espírito Santo é uma fonte, uma fonte que emana, uma fonte de energia que emana de uma central energética, que é o Senhor Jeová. Então é uma forma estranha de ilustrar, mas é dessa forma que eles imaginam e pensam, a fim de demonstrar essa sua posição acerca do Espírito Santo, essa linha de pensamento como uma coisa e não uma pessoa. Eles grafam o Espírito Santo com letras minúsculas, como eu disse, Espírito Santo. No entanto, por meio do que nós aprendemos, por meio do que nós aprendemos e acreditamos, nós podemos refutar essas heresias com base em tudo aquilo que nós aprendemos nos primeiros tópicos, falando sobre os atributos do Espírito Santo. Entenda por que nós precisamos absorver essas verdades. Então, volta o vídeo, assiste de novo, entenda, aprenda, anote, deixe ali guardadinho para que você possa refutar, levar a eles o entendimento e ganharmos para Cristo, ganharmos de fato para a fé em Jesus. Terceiro subtópico, o último deles, o Espírito Santo em outras religiões. A lição diz assim: em algumas religiões do Oriente, a noção sobre o Espírito Santo é confusa, mas se aproxima do pensamento antigo dos heresiarcas, de modo que nada há novo debaixo do sol, que eles dizem. Né? Nós refutamos isso. Não é? Uma crença estranha, intelectuais islâmicos interpretam passagens do Alcorão como cumprimento da promessa de Jesus sobre a vinda do Consolador, confundindo Periclitós com Paracletos, concluindo equivocadamente que Maomé é o Consolador prometido. No Alcorão, só para nós entendermos, no Alcorão há uma referência a um Consolador que alguns estudiosos muçulmanos acreditam ser Maomé. E esse entendimento está relacionado, claro, a passagens específicas do Novo Testamento em que Jesus fala sobre o Paráclito ou Consolador, do grego Paracletos, que seria enviado após ele. Alguns muçulmanos, nós estamos falando aqui nesse último ponto exatamente sobre o Espírito Santo em outras religiões, e aqui partindo para religiões orientais, né? Então, alguns muçulmanos acabam afirmando que essa referência é a previsão de Maomé e não do Espírito Santo, baseando-se na sua suposição de que a palavra paráclito, então, foi distorcida. E aí a resposta de muçulmano à pergunta quem é o Espírito Santo é a seguinte: o que o muçulmano diz? Para nós, o Espírito Santo é o anjo Gabriel. Nós não acreditamos que o Espírito Santo seja uma divindade que fala conosco em nossas cabeças. Se queremos falar com Alá, fazemos dua. Se queremos que Alá fale conosco, lemos o Corão. O engraçado sobre o Espírito Santo é que todos os cristãos afirmam tê-los. Protestantes, católicos, mormons, etc. Todos têm o Espírito Santo, mas acreditam em uma doutrina diferente e uma Bíblia diferente. Essa é a resposta que o muçulmano dá. Ok? Conclusão. Nesse estudo nós exploramos a verdadeira identidade do Espírito Santo. Entendemos isso. Né? Vimos que a deidade e a personalidade do Espírito Santo estão presentes em toda a Bíblia. Então entendemos aqui a terceira pessoa da Trindade, destacando a divindade, os atributos, as funções dentro do plano da salvação. A Bíblia, vimos que a Bíblia lá revela o Espírito Santo não apenas como uma força interpessoal, mas como uma pessoa divina que age, e age de forma poderosa na vida dos cristãos, na vida dos crentes e na edificação da igreja. O Espírito Santo, nós entendemos que o Espírito Santo é o Consolador prometido. Ele é o enviado para habitar permanentemente, não por tempo limitado, mas permanentemente em nós, capacitando-nos a viver em santidade. É o Espírito Santo que nos ajuda a viver em santidade. Ele nos guia na verdade, nos dá forças para cumprir a missão de evangelizar, a missão da evangelização. Ele é o responsável pela nossa regeneração. O Espírito Santo, por nos tornar mais semelhantes a Cristo e por nos habitar e habitar em nós, e não somente isso, nos habilitar também a viver de acordo com a vontade de Deus. Eu preciso do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. Busque o batismo com o Espírito Santo, se renovar a cada dia, nos cultos. Não seja um espectador, seja um adorador. Viva a plenitude do Espírito Santo na tua vida cristã, na tua carreira cristã. Seja cada dia mais avivado e abençoado pelo Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Chegamos ao final dessa lição, mas convidando você para logo mais
às 18h30, 18h30, nós estaremos aí no segundo dia do encontro geral, unificado de jovens e adolescentes da nossa igreja, ministrando a palavra de Deus hoje à noite, pastor Rafa Souza, da cidade de Limeira, que com certeza será um canal de bênção para a minha vida, para a sua vida, além de louvores lindos, extraordinários, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Hoje, 18h30, encontro geral, unificado, de jovens e adolescentes. Uma festa linda para adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus. E você é o nosso convidado. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te adoramos. Te adoramos, ó Pai, pelo privilégio de uma vez mais podermos juntos compartilharmos a Tua palavra. Senhor, saímos abençoados, saímos daqui cheios, saímos daqui renovados e restaurados, edificados no Senhor. Pai, continua nos abençoando através da presença do Espírito Santo, nos fortalecendo, nos guiando, nos orientando a cada um dos nossos passos. Seja glorificado o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus.